Olá a todos, o meu nome é Pedro Junqueira, eu sou urologista, cirurgião robótico e hoje a gente vai falar sobre uma inquietação, né, uma dor de muitos pacientes, que é aquela ansiedade que acontece quando, logo depois que o paciente recebe o diagnóstico de câncer de próstata, né? Então, aí, um título oportuno: recebi o diagnóstico de câncer de próstata, e agora? A primeira mensagem é de tranquilidade, a primeira mensagem é de ajuda mesmo. Por quê? Porque, independente do estágio do câncer de próstata que você foi diagnosticado, existe tratamento. Sempre lembrando que essa aula tem o objetivo de informar, mas nenhuma informação pode substituir a consulta médica. Então, provavelmente, até aqui você trilhou esse caminho, né? Você fez ali um exame de PSA, foi ao seu urologista ou seu médico de confiança, fez o exame físico, ou por alteração do PSA ou do exame físico, que é o toque retal, você fez provavelmente uma ressonância. Essa ressonância foi seguida de alguma biópsia de próstata, né? E essa biópsia foi analisada por um patologista que, de maneira oportuna, lançou ali um laudo, né? E aí, de repente, você tem um exame na mão que você pode ter levado ou não para o seu médico, para o seu urologista de confiança, que vem com algumas palavras, tipo Gleason, ISUP, e no final das contas, pode ser que alguém tenha te informado que você tem câncer de próstata, né? Uma coisa que inicialmente gera muitas dúvidas, gera muita ansiedade, né? Porque a palavra de câncer, a palavra câncer, na verdade, ela tem sido muito estigmatizada. Por quê? Porque antigamente não tinha tratamento para quase nenhum câncer, nenhum tratamento efetivo. Então, a gente tem aí aquelas imagens na cabeça de pacientes que tinham a sentença de morte com o diagnóstico do câncer, de qualquer que seja ele. Mas hoje isso está bem diferente, né? A gente está bem mais otimista hoje no câncer de próstata, principalmente. Aí a gente tem uma taxa de cura muito alta. O câncer de próstata tem uma particularidade muito importante, que é a velocidade de crescimento dele costuma ser muito baixa, né? E outro fator que o diferencia das outras neoplasias é que o câncer de próstata acomete grande parte dos homens. Se a gente for ver aí até os 80 anos de idade, a maior parte dos homens seguramente vai desenvolver o câncer de próstata em algum momento da vida. Então, na medida que você tem ali um diagnóstico de câncer de próstata, o primeiro passo, né, para se decidir qual o melhor tratamento é classificar essa neoplasia em baixo, médio e alto risco. Risco de quê? De metástase, que é o que a gente se preocupa mais em relação a qualquer tipo de câncer, que a grosso modo, o espalhamento dessa doença. Essa doença ela sai do local de origem e vai para outros locais no organismo. Isso recebe o nome de metástase. Por que a gente quer classificar esse paciente em baixo, médio e alto risco? Justamente para poder saber se ele merece um tratamento mais ou menos agressivo. E também a presença ou não de metástase é um marcador importante de estilo de tratamento, porque se você tem metástase, o tratamento ele vai ser orientado muito mais por controle, né? Tem tratamentos muito efetivos, mesmo para o paciente com câncer de próstata avançado. Agora, se você não tem sinais de metástase,
você vai pensar num tratamento de cura, né? O objetivo maior, a gente tem essa ambição e quase sempre consegue, que é fazer o paciente ficar totalmente livre da doença. Mas quando ele tem metástase, a gente tem um tratamento muito bem elucidado, geralmente comandado aí pelos colegas oncologistas clínicos, que se baseia no bloqueio, né, no controle da testosterona, porque a testosterona ela tem esse papel, né, de fornecer os caracteres sexuais do homem, mas ela também estimula o crescimento do câncer de próstata. Isso está muito bem comprovado. Então, uma analogia interessante seria que isso, ela alimenta, né, como se fosse, como se o câncer de próstata fosse uma plantinha e ela regasse ali com água. Então, o tratamento de controle do câncer de próstata baseia-se em medicamentos que vão bloquear essa testosterona, que vão bloquear algo que alimenta o câncer de próstata. Tem inúmeros tratamentos bastante efetivos. Antigamente só tinha um tratamento para isso, que era a orquiectomia. A gente tirava o testículo dos pacientes. Para quê? Pelo menos a gente tirava aquela parte funcionante do testículo do paciente, justamente para bloquear esse crescimento do câncer de próstata, né? Hoje, às vezes, a gente ainda faz essa orquiectomia, mas tem os medicamentos que são bastante efetivos, que geralmente poupam o paciente dessa cirurgia. E quando a gente decide, né, o paciente não tem metástases, ou às vezes ele é até um paciente que tem uma pequena metástase, mas ele é elegível para cirurgia ou radioterapia. Então, quando você vai tentar curar um paciente com câncer de próstata, você obrigatoriamente vai passar ou pela cirurgia ou pela radioterapia, e às vezes até por uma combinação desses dois tipos de terapia. Sempre que possível, a gente vai iniciar pela cirurgia. Por quê? Porque a cirurgia ela nos fornece, né, a peça cirúrgica. Essa peça cirúrgica vai ser estudada pelo médico patologista e vai nos fornecer informações importantíssimas sobre o próprio comportamento dessa neoplasia, né? Isso pode guiar, né, deve guiar os próximos passos de tratamento. Outra vantagem da cirurgia é que a gente, nos casos de alto risco de metástase, a gente faz a chamada linfadenectomia, que é a retirada de uns gânglios, de umas ínguas que tem do lado ali da próstata, que é por onde o câncer passa antes de se espalhar. Então, se aquilo ali tiver afetado, isso provavelmente vai exigir um tratamento mais agressivo por nossa parte. E a gente só teria essa informação cirurgicamente. Outro fator que faz a gente ter essa tendência de começar pela cirurgia é o fato de que, se a gente faz a cirurgia e, mesmo assim, depois da cirurgia, o paciente acaba tendo sinais de recidiva desse câncer, dessa neoplasia, a gente pode fazer uma radioterapia de resgate. O que é isso? A gente faz a radioterapia, a grosso modo, por cima da cirurgia. E se a gente começa de cara com a radioterapia, a gente não vai conseguir fazer isso, porque operar um paciente que já fez uma radioterapia é realmente muito difícil e geralmente a cirurgia é extremamente agressiva. A maioria das vezes não compensa fazer a cirurgia. Então, se a gente começa pela cirurgia, é como se a gente tivesse aí uma carta na manga a mais para usar, que é a radioterapia. Mas é claro que tem alguns casos que a gente não consegue começar pela cirurgia. Alguns pacientes têm risco cirúrgico proibitivo, eles são muito frágeis, geralmente do ponto de vista cardiológico, e o cardiologista mesmo não recomenda a cirurgia em determinados pacientes. Alguns outros pacientes que
já foram submetidos a múltiplas outras cirurgias, às vezes a gente também não consegue operar, principalmente são algumas cirurgias muito agressivas ali na pelve, é uma conduta de exceção, mas às vezes a gente realmente não consegue operar alguns desses pacientes. A maioria a gente consegue operar também. E aí a gente segue. Uma vez que a gente decidiu começar pela cirurgia, a gente tem alguns caminhos para percorrer, né? Antes a gente tinha só a cirurgia aberta, que é uma cirurgia feita com um corte, geralmente entre o umbigo e o pé da barriga, ali na parte do meio, ali, mediana da barriga, né, do abdômen do paciente, em que você vai acessar a próstata e vai tirar a próstata, vesículas seminais, fazer uma cirurgia objetivando o controle do câncer de próstata. É uma cirurgia bastante efetiva, mas tem algumas evoluções, né? A primeira evolução foi para a técnica laparoscópica simples, e mais recentemente, nos últimos 10 anos, principalmente aqui no Brasil, a gente teve acesso à técnica robótica, que é uma evolução da técnica aberta. E sempre que possível a gente opta pela técnica robótica. Às vezes a gente não consegue fazer a técnica robótica, geralmente por limitação financeira. Então, por que a gente prefere a técnica robótica sempre que possível? A gente sabe que a cirurgia robótica tem menor agressividade, menor perda de sangue, os pacientes ficam menos tempo internados, menos tempo usando sonda, menor taxa de infecção, cicatrizes menores e esse último aspecto, que é a melhor preservação da potência sexual, isso é uma observação muito mais pessoal do que com comprovação forte científica, né? A gente que já fez tanto cirurgia aberta quanto cirurgia robótica, a gente tem a possibilidade de comparar os nossos próprios resultados. E quando a gente vai conversar com os cirurgiões robóticos, a gente percebe que, principalmente aqueles que tiveram muita experiência com a cirurgia aberta, eles comparando os pacientes deles com eles mesmos, isso realmente é praticamente uma unanimidade falar que o paciente recupera mais rápido a potência sexual e recupera mais também a potência sexual, né? Não é que a cirurgia robótica tem taxa zero de impotência sexual. Não é isso. Existe sempre a possibilidade da cirurgia, tanto aberta quanto a robótica, provocar a impotência sexual, mas a gente tem percebido mesmo na prática menor taxa de impotência sexual, né? A preservação da função sexual melhor na cirurgia robótica, porque ela fornece mais detalhes, né? Então, o nome dessa cirurgia é a prostatectomia radical robótica. O que se esperar dessa cirurgia, né? Você vai esperar ali um tempo de internação entre 24 e 48 horas, geralmente mais para o lado de 24 mesmo, enquanto que na cirurgia aberta os pacientes geralmente ficavam internados de 3 a 4 dias. Algumas pequenas incisões no abdômen, que é justamente para a gente instalar ali os braços do robô. E outra coisa importante de se lembrar é que não é o robô que vai te operar. Quem vai te operar é o médico, é o cirurgião. O robô vai auxiliar o cirurgião, né? Tudo o que o robô faz é sob o comando do cirurgião. O robô não faz nada sozinho. Ele ajuda ali a eliminar alguns tremores, ele nos fornece imagens mais detalhadas, em 3 dimensões, imagens aumentadas. Ele nos dá uma liberdade maior de movimentação, mas ele não age sozinho. Isso é importante lembrar. Você vai usar sonda na cirurgia, em qualquer cirurgia de prostatectomia radical. Na cirurgia robótica, a gente usa ali a sonda em média 7 dias. Na cirurgia aberta, em média, 14 dias. E é importante você prestar bastante atenção
no seu comportamento no pós-operatório. Por quê? Porque os pacientes tendem a ficar mais restritos ao leito, mas a gente estimula muito o paciente já a andar nas primeiras 24 horas. Assim que a anestesia acaba, o paciente já se sente disposto a ele andar. Por quê? Porque isso ativa o funcionamento do intestino. E quase sempre que a gente tem uma dor abdominal importante no pós-operatório de uma cirurgia robótica, de uma prostatectomia robótica, é porque o intestino ainda não funcionou. Né? Então, para evitar esse sofrimento desnecessário, a gente pede para o paciente andar, para o intestino funcionar logo e ele diminuir o grau de dor. Né? Isso é realmente impressionante como isso funciona. Outro aspecto bastante importante é como é que você vai fazer? Não, depois eu recebo alta, né? Vou para casa de sonda, depois eu como paciente volto lá no urologista, né? A gente recebe aqui no consultório do paciente, geralmente no 7º dia de pós-operatório, retira essa sonda, confere o resultado desse exame de anatomopatológico, que é o da biópsia que foi retirado, e aí a gente vai seguindo esse PSA. A depender do resultado do exame e também da evolução do PSA, que a gente espera que esteja zero ou próximo de zero, que afinal o PSA é produzido pela próstata, se a gente tira a próstata toda, a gente espera que esse PSA não exista mais. A depender disso, dessas duas informações principais, é que a gente vai decidir se o paciente precisa ou não de outros comemorativos, de outras terapias, às vezes precisa de uma radioterapia complementar, de um bloqueio hormonal complementar. Então, a gente vai acompanhar, né? Fazer a cirurgia não é só ir lá e operar o paciente. A gente acolhe esse paciente antes da cirurgia, faz a cirurgia e acompanha durante muito tempo, às vezes anos depois da cirurgia, o paciente. Então, o panorama geral é esse. E o objetivo nosso como médicos é devolver o paciente ali para a vida normal dele, né? Para ele seguir a vida, que a gente percebe que quando o paciente recebe um diagnóstico do câncer de próstata, a vida fica meio parada, e depois que a gente consegue ajudar de alguma forma esse paciente, ele segue a vida, né? O que acontecer de possível efeito colateral do tratamento ou da falta do tratamento, enfim, a gente está aqui para ajudar o paciente a seguir a vida, né? Esse é sempre o nosso objetivo. Gostaria de agradecer a audiência, né? A paciência de vocês aí de escutar aí as nossas aulas, e gostaria de deixar tanto eu quanto a nossa equipe aqui do Instituto de Urologia Dr. Pedro Junqueira prontos aí para dirimir, para atender qualquer dúvida, entre em contato conosco, estaremos aí com bastante prazer em poder ajudar.